Bom dia. A paz. Fala, oi. Oi. Eu sou o João. Quem é? É a mamãe? Mamãe. Cadê mamãe? Bom dia, gente. Hoje é domingo, dia 9. Uhum. Dia 9 de março de 2025, né? Estamos aqui. Estamos aqui em família, né? Para gravar a palavra, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de servir, né? Lendo e fazendo o estudo bíblico, né? Da palavra. Hoje a gente inicia um novo capítulo, né? Um novo livro, né? De 2 Samuel, sequência do livro de 1 Samuel, né? Capítulo 1. E agradecemos a Deus, né? Novamente, por estarmos aqui juntos e podermos honrar o nome de Deus, de Jesus, nosso Salvador. Pedimos as bênçãos para esse dia, para todos, né? Amém. Que ele seja maravilhoso, com a proteção do Espírito Santo. Amém. Joana tá de penteado novo. Olha só. Tá de capivara. Então vamos lá. E o João tá de ursinho. De panda. Meu panda. Então, no livro de 2 Samuel, capítulo 1, começa assim: Depois da morte de Saul, Davi voltou a Ziclag após a vitória sobre os amalequitas. 3 dias mais tarde, veio um homem do exército israelita com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Como sinal de tristeza, ele inclinou-se diante de Davi com o rosto no chão, como sinal de respeito. E de onde vem? Davi perguntou. Eu escapei do acampamento israelita, o homem respondeu. E o que foi que aconteceu? Davi perguntou. Diga-me como foi a batalha. Aquela batalha que era para Davi estar junto, só que daí o rei não deixou, né? Por conta do exército que falou, não, ele não vai lutar com a gente. Os seus generais não quiseram a participação dele. Então Davi ainda não sabia o que tinha acontecido, né? E o homem respondeu, todo o nosso exército fugiu. Muitos homens estão mortos e feridos no campo. E Saul e seu filho Jonatas foram mortos, né? Então Davi perguntou ao homem que havia trazido a notícia, como é que você sabe que eles estão mortos? Ah, porque eu estava no Monte Gilboa e vi que Saul estava apoiado sobre sua lança. E os carros inimigos e seus cavaleiros estavam chegando cada vez mais perto dele, cercando-o por todos os lados. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele. E eu disse, aqui estou, senhor. Quem é você? Ele perguntou. Um amalequita, respondi. Venha cá e mate-me. Ele pediu, pois estou numa terrível angústia de morte. Então eu me aproximei e o matei, porque sabia que ele não tinha condições de sobreviver. Depois tomei a sua coroa e uma das suas pulseiras para trazer aqui ao meu senhor. Então Davi e seus homens rasgaram suas vestes em sinal de tristeza quando ouviram a notícia. Eles lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo do Senhor que morreram naquele dia à espada. Em seguida, Davi perguntou ao jovem que havia trazido a notícia, e de onde você é? Ele respondeu, eu sou filho de um estrangeiro, um amalequita. E por que você matou o rei escolhido do Senhor? Perguntou Davi. Então Davi disse a um dos soldados, mate esse homem. E o soldado atacou e matou a amalequita. Quer dizer, o cara morreu de graça porque era um mentiroso. Não foi ele que matou o rei, né? A gente leu lá no último capítulo ontem que o rei, ele estava assim em agonia, mas ele pediu para o escudeiro dele fazer isso e o escudeiro não teve coragem. Daí o rei mesmo se lançou sobre a espada dele. Então, Ele só usou isso como o cara quis tirar vantagem. tirar vantagem e pegou ainda coisas ali do rei antes um esposo de guerra, né? E levou para mostrar que
achando que o Davi ia gostar disso. Mas Davi era Davi, né? Então Davi havia dito ao Amalequita: você morre por sua própria condenação, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido do Senhor. Davi chorou muito e mais tarde escreveu um hino triste para Saul e Jonatas e ordenou que o hino fosse ensinado aos homens de Judá. Este lamento está registrado no livro de Jazar, né? Ó Israel, então aí começa o hino, né? Ó Israel, o seu esplendor e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. Não contem essas notícias em Gate, nem anunciem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as nações que adoram deuses falsos não riam em triunfo. Ó montes de Gilboa, não caia orvalho nem chuva sobre vocês, nem haja plantação de cereais nas suas encostas, pois ali os escudos dos guerreiros valentes foram profanados, bem como o escudo do poderoso Saul, que perdeu seu brilho. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul nunca falhou. Eles nunca voltavam das batalhas com as mãos vazias. Como Saul e Jonatas eram amados e estimados, eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Mas agora, ó filhas de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com finas roupas e ornamentos dourados. Esses poderosos heróis caíram no meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. Como eu choro por você, meu irmão Jonatas. Quanto eu o estimava. E o seu amor por mim era mais precioso do que o amor de mulheres. Os guerreiros valentes caíram, as suas armas foram destruídas. Então, é mais uma etapa, né? A passagem e o recebimento da confirmação da notícia, né? Da morte do rei Saul e do seu maior aliado, né? Que tinham feito uma aliança de... não sei qual a palavra ideal, mas de era amizade mesmo, né? uma aliança praticamente de irmãos, né? Porque assim como no hino, né? Ele dizia que Jonatas era mais precioso do que o amor de mulheres, ou seja, ele estava além da carne, porque essa aliança era uma aliança feita perante Deus, né? Que os dois iriam se proteger e proteger as suas famílias. Tanto que mais para frente a gente vai ver que Davi acaba honrando essa promessa, protegendo o único filho que sobrou de Jonatas, né? Que era neto de Saul e que acabou por causa da fuga às pressas da mulher que cuidava dele como uma criança, que acabou deixando ele cair e ele ficou paraplégico, né? Ele não podia... nem sabe se é bem esse o termo não é da bem época, esse, mas que seja, ele ficou com uma deficiência, né? E é isso, né? Mas aí é uma história mais para frente. E a tristeza, por mais que a pessoa esteja perseguindo e querendo sua morte, o coração de Davi é o coração segundo Deus. Ou seja, ame os seus inimigos, né? E respeite, porque a justiça é minha, a justiça é de Deus. E ele devia ter essa noção de que a nossa luta não é contra a carne, né? É contra o que tá por trás, entendeu? E de certa forma, Saul só tinha aquele comportamento e estava perseguindo porque tinha um espírito, né? Sim. Perturbando ele e de certa forma porque Deus permitiu, afinal Davi tinha que ser forjado. Então, em sinal de gratidão,
né? E Davi teve essa postura de lamentar pela morte de Saul e mais ainda na morte de Jonatas. Sim. Certo? Então, essa é a mensagem desse domingo, né? Deixamos aqui o nosso agradecimento a Deus e a todos vocês que seguem a página e acompanham os estudos. Estamos sempre abertos ao que vocês tiverem de dúvida e que seja pertinente o nosso aprofundamento aí, né, nesse estudo, para tirar as dúvidas de qualquer um que seja. Os canais estão sempre abertos, tá Amém. bom? Fiquem com Deus.